Boa noite. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Acho que tá tudo certinho. Opa. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Janine, boa noite, Kátia. Kátia, eu mandei uma mensagem para você hoje, acho que você não viu lá, né? Então, vou fazer uma leitura aqui de uma mensagem do livro O Médico Jesus, psicografado por José Carlos de Luca, tá? É uma mensagem bonita, uma mensagem bem legal, que eu tirei hoje do livro, que ela reflete muito, assim, porque tem pessoas que ainda não sabem fazer uma prece, que não seja aquele tipo de prece que a gente aprendeu lá atrás, né? O Pai Nosso, Ave Maria, tá? E daí, o que acontece? Essa prece aqui, é bom vocês baixarem na internet e aí vocês vão aprender a conversar com Jesus, entendeu? Vou ler a prece aqui, essa oração que é maravilhosa. E esse livro também eu recomendo, quem quiser ler, é um livro bom demais, tá? Boa noite a todos vocês que estão chegando aí, né? Pessoal que sempre assiste a gente, assiste os nossos encontros na segunda e na quinta. E eu vou ler aqui esta mensagem. É como se eu estivesse conversando com Jesus, tá? Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro. Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontro em mim os canais de cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a minha saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos, de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Esta mensagem do Mestre Jesus, que está lá no livro O Médico Jesus,
ela reflete toda essa nossa conversa que a gente tem com Deus, né? Às vezes lá no cantinho, lá na hora que você vai deitar, às vezes você não tá assim com coragem de ler o evangelho, aí você começa a conversar com Deus, né? Agradecendo por esse dia maravilhoso, mesmo que tenha sido um dia cheio de problemas. Porque a gente tem que ser grato para substituir o ruim pelo bom, né? Por quê? Se não foi bom, você vai substituindo, né? Hoje foi ruim, teve algum problema, amanhã eu tenho que substituir. As coisas boas vão acontecer, eu vou substituindo, vou excluindo as coisas ruins que aconteceram. É isso que ele está falando aqui. Em cada parágrafo, ele diz: trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico, né? Então, só essa última frase, você já está agradecendo a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Obrigada por todo o seu amor, né? E você vai substituindo ao longo do dia, ao longo da noite, com seus pensamentos elevados, né? Tudo que não foi bom pelas coisas boas que estão por vir, né? Porque tudo é possível. Hoje, nós vamos fazer uma lição aqui do Evangelho, do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a leitura escolhida aqui pela espiritualidade foi: perdoai para que Deus vos perdoe. Essa questão do perdão, ela é muito difícil de ser abordada, porque muitas pessoas tem aquela coisa do passado, de que eu não perdoo, né? Quem me feriu, quem feriu meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, ou o que quer que seja. E ali você acaba transformando tudo aquilo que você ainda não consegue perdoar em enfermidade. Dores, sofrimentos, né? Porque na Terra é lugar de aprendizado. E aqui a lição, ela começa da seguinte maneira: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Então, se eu facilito o lado do outro, eu também facilito o meu, né? Eu preciso me permitir a essa acessibilidade do outro, né? Porque se eu não for tão acessível, que tem pessoas que você quer ajudar, mas ela não dá essa abertura para que você chegue, se aproxime dela, pelo menos para falar com ela: olha, minha irmã, você está equivocada, você vai ficar doente, você vai ficar para o resto da vida com seu coração ferido. Eu entendo as pessoas que pensam assim, certo? Mas nós estamos passando por um momento que a gente precisa agradecer a Deus. Agradecer por tudo nessa vida, pelo que foi bom, pelo que foi ruim, por todas as coisas deste mundo. Então a gente precisa ter essa gratidão até na hora de construir esse perdão dentro do nosso coração. E aqui ele continua: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Às vezes você encontra as pessoas, aquele rancor, aquela mágoa, né, dentro do coração, e diz: eu não vou perdoar fulano porque ele me fez isso, e não é a primeira vez, eu já perdoei várias vezes. Mas e se foi um familiar, né, que você vai ter que conviver com ele na sua casa o tempo todo, e vocês vieram com esse reajuste, entendeu? Por isso que tem essa quantidade de uniões que não duram muito tempo.
E aí você vai procurar a causa disso. Será se está no outro? Será se está em mim? Porque quando você passa por vários relacionamentos, principalmente com essa questão daqueles que te feriram, dos melindres que são tantos, né? Porque nós somos seres humanos, estamos aqui para aprender, né? E ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada terrena, a gente vai aprendendo devagar. De repente, a gente já veio em várias existências aqui na Terra e não conseguimos perdoar este ser humano que está aqui do meu lado. E nesta, eu ainda vou retornar com aquela mágoa no meu coração. Fazer o quê? Então, mas se você conversar com Deus, com essa oração que eu fiz agora, você vai construindo aquelas palavras. Deus, me ajuda a construir a melhor maneira possível de aceitar essa pessoa e de perdoá-lo. Porque ele é uma pessoa que está do meu lado. Eu tenho certeza que foi eu que escolhi. Mas neste momento, eu não consigo perdoá-lo. Mas me ajuda a construir este perdão. Se não for nessa vida, mas que me prepare para uma outra. Entendeu? Porque não é fácil não. E aqui ele continua. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. E aqui eu vou fazer um parágrafozinho. Tem muitos médios assistindo as minhas lives. E eu vou exemplificar aqui e eles sabem do que eu estou falando. O que acontece? Se você é um médium psicofônico, que muitas pessoas conhecem como médios de incorporação, né? Aqueles que dão passividade para o espírito. E quando chega aqueles espíritos endurecidos, eles também passam pela mesma experiência e dificuldade. Olha, tem espíritos que vêm na casa espírita, naquele grupo espírita, anos para ser esclarecido. E sempre que ele volta, ele diz, eu vou tentar perdoar aquela pessoa. E na semana seguinte ele retorna e diz, eu não consegui, eu tive uma recaída. Por quê? Porque essa pessoa lá, ela falou no meu nome, ela relembrou daquele problema do passado. E eu ouvi, porque o espírito, ele está aqui povoando a terra, ao nosso lado. Porque, na verdade, mesmo que ele esteja lá em cima, passando por um tratamento, buscando melhorar, ele continua ainda com aquela coisa da vingança, com aquele espírito de vingança. E neste momento, você precisa construir no seu coração esse momento que você precisa perdoar. Entendeu? E nesse momento que você está tentando construir dentro de você esse perdão, é a mesma coisa de você lembrar daquele ser humano que muitas vezes tirou a vida do seu filho, do seu pai, do seu irmão. E você diz, eu morro, mas não perdoo essa criatura porque tirou meu filho dos meus braços. Olha, Deus é misericordioso. E nós que estamos do outro lado, que não estamos do seu lado, que está aí ouvindo essa reflexão, você vai entender que cada perda, não é perca, é perda, ela tem um significado, ela tem uma dor diferente, ela tem um ensinamento. E o Espiritismo, se você estudar, você vai encontrar nas cartas do Chico, nas cartas do Divaldo, nas experiências que eles tiveram na Terra e que deixaram nos livros. Esses livros, eles estão todos aí para que a gente leia. Coisa de 50, 60 anos. Atualíssimos. Se você pegar o Livro dos Espíritos e fazer uma leitura sobre estes espíritos, sobre o perdão, você vai ver que as respostas
é aquela mesma do Evangelho. Perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É um perdão infinito. Se você não perdoar essa criatura para o resto da vida, você não vai ter paz. E aqui ele continua. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas se ele próprio não perdoa a dos outros? É aquela coisa. Eu preciso perdoar também. Mas primeiro eu quero que a pessoa me perdoa. Então dê o primeiro passo. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos seres humanos imperfeitos. E nós estamos na Terra para aprender. E se passamos por momentos desta natureza, é porque ainda precisamos passar por essa experiência e que não é boa. Deus é justo, é misericordioso e Ele traz nas entrelinhas do Evangelho tudo aquilo que a gente precisa para conquistar e construir dentro do nosso coração o perdão das ofensas. Aí ele diz, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Então, se você perdoa a pessoa e diz, olha, eu vou te perdoar, eu vou te dar uma chance, mas não é o perdão. E isso está aqui dentro de nós. Nós somos imperfeitos, precisamos melhorar muito. Ainda precisamos passar por várias experiências para entender tudo isso que a gente está passando aqui na Terra. E que nada é por acaso. Todos nós somos devedores. Se nós estamos aqui, recebemos a bênção da reencarnação, foi para que pudéssemos melhorar cada dia. E essa melhora, ela depende que você conjugue aquele verbo aceitar. Eu aceito, tu aceitas, eles aceitam. Então, é isso. É a única forma que você tem de melhorar. Porque, na verdade, se esse ser partiu para o outro lado e eu não tive tempo de pedir perdão a ele, do outro lado, ele vai continuar atormentando a minha vida. Ele vai interferir no meu pensamento. Ele vai interferir na minha evolução. Ele vai ficar o tempo inteiro tentando atrapalhar os meus dias. Por quê? Não é porque ele partiu para o outro lado que você, morreu, acabou. Não é bem assim, tá? Lá do outro lado, ele é um espírito, ele vai estudar, ele vai melhorar, ele vai tentar fazer tudo para lhe encontrar. Mesmo passando por várias experiências lá do outro lado. Ele também vai ter as recaídas. Ele não vai esquecer desse fato, assim como você não esquece aqui. E uma hora ele vai te encontrar. E aqui ele diz o seguinte: o que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa. Como é que a gente dilui essa mágoa? Orando, pedindo a Deus força, coragem. Porque a gente precisa também ter coragem. Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas se eu não tiver coragem para dar o primeiro passo, eu não vou conseguir também não. O perdão superficial não é o perdão que Jesus nos ensina que devemos perdoar sem limite. Porque esse perdão que você perdoa impondo condições não vai adiantar. E aqui ele continua, imperfeitos como muito orgulhosos, egoístas, que nos dificultam esse relacionamento com essa pessoa. Se vocês observarem a quantidade de exemplos que a gente assiste na televisão, nós temos exemplos de pessoas que vai implorar o perdão de outro ao vivo. Tem programas aí que mostram quase que todos os dias.
A pessoa vai lá, conta a sua história, né? Claro que é uma história assim que você, meu Deus, acontece isso. Acontece, se tá ali contando aquela história, porque é verídica. Tá ali os instrumentos, os artistas da história são vivos, né? E ali eles começam, eu queria te pedir perdão, porque eu fiz você sofrer, me aceita de volta, né? E tudo isso vai passando. E quando você percebe, você recebe novamente, começa tudo, mas se você disser, eu vou lhe perdoar, mas você não vai fazer tal coisa, porque se você fizer de novo, eu mando você embora de casa. E não é bem assim, porque não é o perdão. Isso tem que ser construído, conversado, através do diálogo, né? Um diálogo sadio, né? Um diálogo equilibrado, porque com desequilíbrio, nada vai para frente. Às vezes a gente julga também aquelas pessoas, né? Um amigo, um vizinho, um parente, um familiar. Olha, se eu fosse você, eu não perdoava, porque o que ele fez com você, você não merece. A gente conhece muito esse tipo de conversa, mas é algo que, se a gente lembrar daquela frase lá, né? Se coloca no lugar do outro para passar por essa experiência. E se fosse você? Você faria o mesmo? Então, por isso que a gente não deve julgar. É claro que a gente está vendo que a pessoa está se esforçando, está tentando melhorar a cada dia. Mas, poxa vida, Nancy, eu já dei tantas oportunidades a essa pessoa e ela continua falhando comigo. Mas será se a falha não está nesta hora que você não aceita a perdoá-lo? E daí essa pessoa, sabe aquela palavrinha que muita gente fala, nossa, fulano continua pirraçando o outro, né? Aquela pirraça, aquela birra, né? Eu não vou fazer fulano sofrer, eu quero que ela rasteja nos meus pés. E não é bem assim, não, tá? E aqui nós vamos refletir um pouquinho, porque assim, nesse momento, vamos medir forças através da razão. Quem tem razão? Sabe aquele ditado que diz assim, se você não ouviu as duas partes, você não pode julgar só uma. Então você precisa ouvir as duas partes para saber quem é que está errado. Ou o que é que está faltando. Quando você faz uma terapia com um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra, que ele já tentou de várias maneiras conversar com você, tirar de dentro do seu coração, arrancar tudo que está lá dentro, sabe aquela reforma interior? E aí quando ele chega naquele local, naquela hora que você precisa ceder, aí você não volta mais lá. Você diz, não, ele foi invasivo. Aquele médico, ele queria saber demais, ele queria interferir na minha vida. E aí você não volta para continuar o tratamento. E aí você não vai curar. Porque você só cura quando você permitir tocar na ferida. Este é o momento de construir o perdão, porque o que está retido lá dentro, você precisa vomitar. Lembra que quando você come alguma coisa que não fez bem ao seu estômago, enquanto você não coloca para fora, você não se sente bem. Da mesma maneira, é o nosso coração. Ele vai apertando, apertando. E chega uma hora que não cabe mais nada lá dentro. E aí, o que acontece? De repente, do nada, você não teve problema cardíaco e você sofre imediatamente ali uma parada respiratória, um infarto, e muitas pessoas acabam desencarnando por meio de um infarto fulminante. Hoje você tem um problema de um infarto, foi levado ao hospital, precisou fazer um cateterismo, amanhã vai ter que colocar uma válvula, né?
Depois da manhã vai ter que substituir uma veia. Depois vai colocar um marca-passo. E você esqueceu de observar que toda a sua enfermidade está retida no seu coração. Foi aquilo que você não permitiu de abraçar o outro com amor, de exercitar esse perdão que você precisa. Nós não somos perfeitos, nós não podemos exigir do outro uma perfeição que nós não temos condições. Porque nós não temos perfeito, não está aqui na Terra. Eu conheço algumas pessoas que têm essa questão de mania de limpeza, que tudo tem que ser limpo, organizado, passado. Essas pessoas, elas sofrem muito. Porque quando chega a velhice, vocês me perdoam falar esse nome de velhice, né? Quando está numa idade, onde que tem, digamos, uma pessoa que já está com 90, 95 anos, né? Ela não tem mais a mesma força que ela tinha com 40, que ela lavava, passava, ela limpava tudo numa manhã. E hoje não, ela não tem condições. Mal coloca uma roupa lá na máquina, porque a máquina é que vai fazer o trabalho. E essas pessoas hoje, a gente percebe que elas têm dificuldade de aceitar uma faxineira. As pessoas até tentam ajudar, mas quando sai, que a pessoa chega, vai passar a mão ali em cima daquela mesa, que sai aquela poeira, né? Fica lá os dedos, porque a pessoa limpou pela manhã. Mas passa carro na rua toda hora. E de repente, aquele pozinho acumulou ali. E a pessoa sofre porque não pode ver aquilo ali. Então, eu não vou perdoar aquela pessoa que limpou tudo aqui, mas na hora de ir embora, tinha que fazer todo o serviço, porque eu queria ele perfeito. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que aceitar. Enquanto você não aceitar, você não vai se tratar, você não vai se curar. Da mesma maneira, é quando acontece uma tragédia na família. Hoje nós estamos nos deparando com tragédias de desencarnes coletivos. Imagina, às vezes, uma família inteira contraiu o coronavírus. E daí o que acontece? Essas pessoas contraíram o coronavírus e a família inteira desencarnou de coronavírus. E as pessoas não perdoam o médico, não perdoam a assistência, não perdoam o coveiro, não perdoam o governo porque eu não pude fazer o enterro digno. Lá do outro lado, o seu ente querido não vai ter paz. Então, por isso, você precisa aceitar. Daqui, nós estamos fazendo esses evangelhos, refletindo, ajudando as pessoas a fazerem o evangelho no lar em casa, para que ele possa evoluir, melhorar, para que ele possa crescer, para que ele possa, cada dia, lembrar de agradecer a Deus pelo hoje, pelo agora, por esse dia. Meu Deus, eu tive mais um dia de vida na terra. Boa noite, Aleni. Gratidão. Então é isso, gente. A gente precisa aceitar as coisas como elas são. E a gente precisa também buscar dentro de nós os nossos erros, que são muitos também. Nós não somos santos, né? O que interessa mesmo é saber quem somos hoje como espíritos. Às vezes eu não me conheço. Como é que eu faço para me conhecer melhor? Através da reforma íntima. E essa reforma íntima é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso retirar de dentro de mim tudo aquilo que está me fazendo mal. Inclusive o coração ferido por meio dessa falta de perdão, de amor pelo próximo, e que o próximo está do meu lado. E pode ser o meu esposo, que eu não aceito que ele fique no quarto comigo.
mas eu tenho que tolerar essas pessoas. Conhecer a nós mesmos, devassar nossa intimidade, é o primeiro passo quando se deseja reformar o estilo de viver, adquirindo mais qualidade espiritual. Nós precisamos evoluir um pouco essa questão da espiritualidade. Não adianta você ler aqui todos os romances, daquelas coisas maravilhosas. É bom porque vai expandindo a sua mente, abrindo a sua consciência. É ótimo para você viajar no tempo. Mas estude um pouquinho, pelo menos um pouco, da introdução do Livro dos Espíritos. Você ali vai ter uma aula daquilo que você precisa aprender um pouquinho mais. Se você está nesta caminhada espírita, leia a introdução do Livro dos Espíritos. E quando você terminar a introdução, releia novamente. Após reler a introdução, você vai lá na questão de número 100 e releia quantas vezes você tiver condições. É a escala espírita. Lá você vai tomar consciência da escala dos espíritos que povoam o universo. E quando você observar lá aquelas escalas, você vai se enquadrar numa delas. Que são a escala de espíritos inferiores. Nós estamos na Terra, no planeta Terra. Então, meus irmãos, leia. E quando terminar de ler a questão de número 100, você vai lá para o finalzinho do Livro dos Espíritos, ler a questão 919, certo? Para assistir uma aula de Santo Agostinho falando como planejar o seu dia bem. O que fazer naquele dia e marque somente as coisas boas, porque você vai aprender essa questão do perdão. E aqui ele diz: a verdade é que não temos escolha senão progredir e fazer o bem. Quem aceitar esse presente divino de bom grado será alegre e feliz, já que nada vai apagar as escolhas do passado. Não adianta resmungar, chorar, perder tempo com pedidos de desculpas. Entendeu? Uma desculpinha dali, outra da lá, mas eu não perdoo. Eu vou desculpar, mas o perdão verdadeiro mesmo, eu não vou. Nossa única opção é reconstruir no presente o passado. O nosso presente hoje é o que fomos no passado. Basta que você reflita. Entendeu? O que é preciso, é possível neste momento, é reforçar os alicerces com estudo, amor, paciência e resignação. Se não tiver, o nome do livro, Livro dos Espíritos, questão número 100, questão 919 e a introdução. Você vai estudar isso daí primeiro e depois você, quando estudar, observar o que você tem que mudar, você continua lendo as perguntas. E a primeira é: que é Deus? Inteligência suprema do universo. Perfeição máxima. Tá lá no céu. Entendeu? Então é isso. Basta planejar melhor a forma de você construir isso dentro de você e arregaçar as mangas, sem medo de ser feliz. Porque o seu coração, ninguém pode interferir. Porque só você possui a chave dele. E ele só gira a chave por dentro.
e só você tem acesso. Na sua casa, você pode convidar Jesus para ajudar você nesta construção. Porque você pode abrir a porta por dentro e por fora. Essa luz, esse farol de luz, que é o Evangelho no Lar. Isso que nós estamos fazendo aqui ao vivo. É essa construção que você precisa fazer. E aqui, o que acontece? Nós somos todos filhos de Deus, irmão de Jesus, Espírito puro, que veio ao mundo para nos ensinar a amar, a perdoar, para nos ensinar a ser gratos. Gratos pelo que foi bom, pelo que foi ruim, gratos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos móveis, por tudo que adquirimos. Com tudo isso que nós estamos refletindo aqui, esse cotidiano do nosso dia a dia, nós escolhemos aqui um tema do Evangelho e debatemos o nosso cotidiano, porque nós todos temos essa mesma dificuldade. Na sua casa não é diferente da minha. Na casa do outro que está assistindo também não é diferente. Porque as famílias que estão reunidas no planeta Terra vieram para aprender a lidar com as dificuldades. É a maior escola, é o nosso lar. No livro Jesus no Lar, Chico Xavier, quando psicografou este livro, ele traz um ensinamento tão grande assim para dentro da nossa casa, tão profundo, que tem pessoas que quando lê algumas partes dele, dizem, nossa senhora Nancy, você mandou eu ler aquele livro, nossa, mas ele é tão profundo. Mas lembra que Jesus reunia as pessoas na casa de Simão Pedro para fazer o evangelho no lar, né? Para fazer esse evangelho lá. E na hora que ele estava fazendo, as pessoas que estavam ao redor começava uma conversa paralela a dispersar e Jesus fazia uma pergunta bem forte, né? Perguntava para Simão Pedro: o que o oleiro faz com o barro? Hein? Amassa para fabricar os tijolos. Entendeu? Ele fazia perguntas desse tipo, que era para a pessoa refletir para poder responder. E aí, certa feita, ele pergunta à sogra de Pedro: o que fazer com as lentilhas que você coloca para cozinhar e que não amolece? Ela: mestre, eu as retiro e jogo no monturo. Para quem não sabe o que significa monturo, é um lixo lá no quintal da casa. Então, as respostas que davam para Jesus eram assim bem ríspida, porque Jesus chamava a atenção com o ensinamento. Então, leia o livro Jesus no Lar para você ver. A primeira página dele é ensinando como implantar o Evangelho no Lar, que é o que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar com vocês como fazer o Evangelho no Lar. O roteiro, tá? E eu vou ler aqui o roteiro, porque tem um roteiro bem simplificado, mas eu vou ler aqui a prática, porque lendo vocês vão entender melhor. A prática do Evangelho no Lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Observem, quando você implanta o Evangelho no seu lar, as coisas começam a mudar. A paz, a tranquilidade, você começa a se sentir mais leve, o ambiente começa a ser povoado pelos espíritos de luz e começa a irradiar energias boas para dentro do seu lar. Higienizar o lar com os nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo manifestar o auxílio dos mensageiros do bem. Então, nesse momento, você higieniza o seu lar com as palavras proferidas pelo seu coração.
E vou colocar essa prece do Mestre Jesus, que eu acabei lendo no início, para vocês lá também. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades material e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Então, naquele momento que você se prepara para fazer o evangelho no lar, na sua casa, desde o amanhecer, que a espiritualidade já está ali ao seu lado, lhe preparando, para que você mantenha seu pensamento elevado, pensando no bem, pensando no amor, pensando em Jesus, pensando nas coisas boas que você vai conquistar naquele dia, entendeu? E aqui ele continua: escolha uma hora e um dia da semana em que seja possível a presença de todos da família ou daqueles que desejarem participar. De repente, você vai fazer o seu evangelho e nem todo mundo quer participar, não tem problema nenhum. Comece você e os espíritos, porque aos poucos eles vão começar a sentir bem. Eles vão ser tocados no coração pelo mentor espiritual deles. No momento do desprendimento do sono, ele vai ser levado e ele vai receber essa ajuda, esse apoio. E numa outra hora que você estiver sentada lá, alguém chega: não, eu vou sentar aqui com você para ouvir. Na próxima semana, ele já vai querer ler uma mensagem edificante para ajudar. E assim, você vai fazendo, entendeu? A observação cuidadosa da hora e do dia estabelece um compromisso de pontualidade com a espiritualidade, garantindo a assistência espiritual. Se você escolheu segunda-feira às 20 horas, é toda segunda-feira às 20 horas. Na semana seguinte, você não pode fazer na terça às 20 horas. Então, você escolha um dia que você possa, né, ter assiduidade, frequência. Ah, Nancy, eu vou viajar, como é que eu faço? Avisa a espiritualidade. Naquele horário, você faz uma prece lá onde você estiver. Se você estiver viajando, se você estiver no local onde você não pode, leve seu evangelhozinho. Não tem evangelho? Baixa aí no telefone celular, porque tem até as mensagens aleatórias. Você clica lá, já lê aquela mensagem, agradece a equipe que ela vai estar lá com você. A duração da reunião pode ser de 30 minutos, né? Mas dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, coloca cada um para ler uma mensagem edificante. E é importante que cada um dê o seu ponto de vista da leitura lida na noite. E assim, você começa a interagir. Ana, se eu não sei comentar o evangelho, não tem problema, você vai aprendendo. Porque eu também não sabia. E a espiritualidade me ajudou. Foi eles que me capacitaram. Eu nunca falei em público. Entendeu, gente? E hoje, na hora que eu começo a falar, eu recebo todo o material, embasamento, para fazer esse trabalho com vocês. Porque eu passei pela capacitação, tanto aqui na Terra, como lá no mundo espiritual, com os mensageiros de luz que coordenam a minha tarefa. Entendeu? Então é isso que a gente precisa acreditar, porque você tem um anjo amigo, um anjo que está aí do seu lado, um mentor espiritual para te ajudar. E aqui ele continua. Mas na frente você faz, aí tem um roteiro aqui, você providenciar uma jarra de água para fluidificação. Se você estiver sozinha, ó, eu aqui não descuido da minha taça de água, né? Eu sempre tenho minha água aqui para que no final eu tome essa água que está ali fluidificada pelos espíritos. Uma prece de abertura, igual eu faço aqui. Ler um trecho do evangelho e comentar com as pessoas. Fazer um breve comentário do que achou. Às vezes a pessoa diz: não, eu estou aprendendo agora. Tudo bem, no próximo ele já vai ter aquela disponibilidade ali, já sente que chegou a hora de também dar o ponto de vista dele. E assim vocês vão interagindo com a família, tá, gente? Terminou? Prece de encerramento, serve a água fluidificada e agradece os benfeitores que vieram estar com vocês na sua casa. É o que nós estamos fazendo aqui nas segundas e nas quinta-feiras, tá? O que acontece? Tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E você se permitindo a tudo isso, você vai lembrar que é importante no momento que você precisar construir o perdão dentro do seu coração. Certinho? Dar uma pausa, agradecer aqui o nosso evangelho.
Na segunda-feira eu vou fazer novamente esse esclarecimento do Evangelho no Lar, que tem muitas pessoas que entraram agora, que estão começando a seguir agora o nosso Evangelho e que não conhecem como é feito o trabalho, né? Vou falar já já sobre isso. Então, algumas pessoas perguntam, tá, onde eu busco as leituras do Evangelho? Eu vou mandar para você, Leni, tá? Pode deixar que eu mando para você. Você me manda um oi lá que eu te mando. Então, o que que acontece, gente? Muita gente, Nancy... Isso, Rita, vai informando aí, obrigada. Tem muita gente que diz, Nancy, eu quero o link, alguém me indicou que seu trabalho é beleza, que seu trabalho é bom, eu quero o link do grupo para entrar. Mas daí, gente, pega o link do grupo e eu não tenho tempo de explicar naquele momento, porque a pessoa entra lá, tá fechado, né? E aí não sabe como fazer. E por isso, eu não estou mandando para as pessoas o link, por quê? Porque eu quero que assista uma live. O nosso trabalho é todo virtual. Quando abrir o grupo, você vai lá, coloca o nome do seu ente querido, né? Depois que colocar, vai aguardar a carta vir de lá para cá. Porque o telefone toca de lá para cá. Primeiro, existe uma preparação do espírito, existe uma preparação da família aqui na Terra, se ele está preparado para receber essa carta. O espírito lá do outro lado vai se esforçar para encontrar uma vaguinha lá com a equipe espiritual para saber se ele tem condições e recebe a permissão para escrever. Será se realmente é esse momento agora dessa família receber esse recado? Entendeu? Então, tudo isso faz parte de uma preparação. Mas nós temos um grupo, né? Não, nós temos um trabalho ao vivo, presencial, mas é somente em Brasília. Para quem mora aqui em Brasília e no entorno, que quiser participar, né? Quem tá lá no grupo, eu sempre mando, olha, dia 6... nós vamos ter um encontro no Abacateiro, que é lá onde eu escrevo as cartas consoladoras. Tem que mandar uma mensagem para confirmar a presença. Nessa época de pandemia, nós temos um limite de pessoas no ambiente. Devido ao distanciamento social, a quantidade de pessoas é limitada no espaço. Eu sempre posto para vocês aí os nossos encontros no Abacateiro, né? A quantidade de pessoas são poucas pessoas. Né? E não importa a quantidade, o importante é a qualidade do trabalho. E esse domingo agora, eu vou transmitir ao vivo novamente para vocês as cartas consoladoras. Eu só não vou transmitir a leitura das cartas. Por quê? Porque no momento da leitura, o nosso tempo acaba na internet, entendeu? Mas vocês vão observar, vão assistir a leitura do Evangelho, a reflexão feita lá pelo Santiago, né? Ele se interage com as pessoas, todas as pessoas estão lá. Então, aquelas pessoas que confirmaram a presença, elas se interagem fazendo pergunta, participando do Evangelho, e enquanto ele está lá fazendo a reflexão do Evangelho, eu estou lá escrevendo as cartas e a Ani está fazendo a pintura mediúnica. E todas as pessoas que estão lá presentes, né, algumas delas, assim como as cartas, né, são agraciadas pelo merecimento do seu ente querido, tanto aqui na Terra como lá no mundo espiritual, para escrever. Sendo que a carta, ela é um remédio importantíssimo para quem partiu e para quem ficou, quando ela chega. E a pintura mediúnica, ela é um tratamento para a pessoa. Você recebe o tratamento de cura daquela equipe, junto com o seu ente querido. E quando você coloca numa moldura, coloca na parede, no seu quarto, na sua casa, onde você quiser, o que acontece? Ali vai estar um presente enviado pelo seu ente querido. Entendeu? É isso. É o que nós estamos fazendo aqui, né? É o que eu estou fazendo aqui em Brasília. E aqui nas redes sociais. O que acontece? Nancy, quando você recebe essa carta, eu não tenho como ir em Brasília. Você lê aqui na live e avisa aqui quem recebeu? Sim, eu vou ler daqui a pouco as cartas. Esse é o nosso trabalho. Por isso que eu falo para as pessoas, acompanhem as lives, assistem. Tem pessoas que quando eu mando às vezes uma mensagem, o que acontece? Aonde eu vejo isso? Gente, eu posto lá no grupo o link do Facebook para que vocês assistam as lives, né? Porque às vezes não tem condições de avisar as pessoas. Fulano,
seu ente querido vai escrever. Às vezes eu coloco lá porque eu recebo na minha sintonia, ó, assista lá, talvez você vai receber um recadinho hoje, entendeu? Mas tem que ir acompanhar, tem que seguir. O nosso trabalho é esse, segunda e quinta, às 20 horas. Siga aí nas redes sociais, de repente o seu ente querido vai escrever e você recebe, né? Eu costumo ler mais cartas de pessoas à distância do que as pessoas aqui de Brasília, porque os daqui têm condições de ir lá no Abacateiro para que eu escreva lá presencial ao vivo para eles, né? E a maioria das cartas que eu leio aqui na rede social, elas são de pessoas distantes, pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu nunca vi, de pessoas que mandam lá no grupo o nome do seu ente querido. Aguarde com fé e esperança que a sua hora vai chegar. Então aqui nós temos uns recadinhos hoje, tá? Eu queria saber se Gisele de Paula está... Gisele de Paula, parece. Se ela está presente, né? Uma mensagenzinha aí do seu esposo, Marcos. Me mande um oi aí, tá bom, Gisele? Que é pra mim ler a sua cartinha, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gisele, Ana Carolina. É importante assistir. Isso, muito bem. Obrigada, Ana. Vão informando aí. Porque as pessoas, às vezes, pegam lá depois, né? As pessoas pegam lá, vão olhar os comentários e tá lá as informações, né? Entendeu? Assistem as lives. Depois vocês entram no grupo, né? Oi, Gisele. Tudo bem. Gisele, tem aqui uma cartinha do seu esposo, né? Vamos lá. Gente, essas cartas de hoje foram todas manuscritas, tá? Eu não tenho como mandar igual eu mandei as outras, tá? Elas não foram digitadas, que eu escrevi tudo à mão agora à noite, tá bom? Já quando eu estava próximo aqui da live, e hoje não deu para colocar no computador. Quero que vocês peguem o áudio bem direitinho aí, né? Ele diz o seguinte: querida esposa Gisele, recebo meu abraço de saudade. Quanta dor sentia enquanto Deus não me chamava. Enquanto sofria calado, meu coração não aguentava. Quantas vezes chorei em silêncio, pensando em deixá-la com o nosso pequenino. Peço a Jesus que proteja o que deixei na terra. Proteja os que deixei na terra. Jamais seria possível, querida Gisele, descrever o que sinto quando visito o nosso lar e vejo aquele ser de luz que deixei em seus braços, nosso filho, amor infinito. A minha chegada ao mundo espiritual foi serena. Ainda estou em tratamento, mas supliquei a Jesus, se fosse possível enviar um recado para seu coração ficar em paz. Neste momento que eu considero o nosso lenitivo como presente para cada um de nós, seguir em frente. Gisele, que Deus cuide do seu coração bondoso, que me fez feliz enquanto eu estive na terra ao seu lado. O papai está feliz, emocionado, para abençoar nosso filho. Fala para ele, Gisele, que o papai entende o chamado do Cristo na hora programada. Cuida da sua saúde e do nosso filho. Amo vocês. Amor eterno, Marcos Antônio. Uma cartinha onde ele reflete, né, tudo aquilo que ele vivenciou com você, com seu filho aqui na terra. Ele está bem, continua, né, melhorando. E depois que o Espírito escreve, que ele recebe a permissão, mais tarde, quando ele escreve uma outra carta, ele já traz a sua evolução. Primeiro ele conta as dificuldades, e tem alguns que também já contam até a sua evolução. Mas nesse momento ele está bem,
A equipe trouxe, foi ele mesmo que conseguiu escrever. A equipe trouxe até a minha sintonia. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente também recebe. Hoje foi seu dia, Gisele, tá? Outras pessoas já receberam recados, já recebe cartas também. E você teve a oportunidade de receber uma cartinha do seu ente querido. Parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fica na paz do Mestre Jesus, sempre em oração. Ora por ele, agradece. Agradece tudo que você recebeu. Porque Deus é Pai. Tem também eu não sei se tem tem uma pessoa que eu avisei também, não sei se eu queria saber se Tassiana de Oliveira está presente, tá? Tassiana de Oliveira, na hora que você, isso mesmo, a gente fica emocionada, né? Mas essa felicidade é o merecimento de vocês, entendeu? É o merecimento de vocês. Graças a Deus você conseguiu receber sua cartinha hoje, tá bom? Obrigada a você que confiou no nosso trabalho, que deu credibilidade e confiança. Acredite em Deus, acredite que mais tarde Ele vai amadurecer lá no mundo espiritual, Ele vai progredir, Ele vai evoluir, Ele vai melhorar. E aqui Ele disse o que Ele é, o que Ele foi, o que Ele está sentindo, entendeu? Porque eu não conheço você, não conheço sua vida, é o que a espiritualidade me traz quando toca o coração de vocês, entendeu? Então, eles escolhem as pessoas aqui para que eu escreva, né? E graças a Deus, vocês, mesmos quem ouve aí o que o seu ente querido fala, né? Graças a Deus, é isso que você esperava, tá? Que Deus te abençoe. Eu queria saber se a Maria Nilce está assistindo. Me dê um oi aí, Maria Nilce. Essa história dessa mãezinha aqui, ela é muito engraçada, né? O que acontece? Todo mundo coloca lá o nome, né, das pessoas, solicitação, etc. Mas a gente tem uma equipe do Luiz Sérgio, e a equipe do Luiz Sérgio, ela resgata espíritos que cometeram suicídio, né? Cometeu suicídio e que desencarnou por meio de acidente, né? De overdose, suicídio cometido de várias maneiras, né? Então, o que acontece? E essa equipe espiritual, ela trabalha aqui conosco, com toda essa equipe junta. O Luiz Sérgio trouxe a sua equipe para trabalhar com o resgate das cartas. E essa mãezinha me mandou uma mensagem assim, e quando eu li a mensagem dela, a equipe espiritual disse assim: aguarda que a cartinha dela vem. E eu queria saber se a dona Maria Nilce se está presente. Eu acho que é Maria Nilce o nome dela. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Porque são tantas pessoas, gente. Ela disse que é de Curitiba, né? Maria Nilce de Curitiba. Deixa eu ver. O nome do filho dela é Robson, tá? Queria saber. Deixa eu ver aqui. Maria Nilce, exatamente. Meu filho Robson. Ela tem um sobrenome aí bem difícil, eu não sei pronunciar, tá difícil. Mas eu queria saber se a dona Maria Nilce conseguiu entrar aqui na internet, né? Porque ela não seguia aqui no Facebook. E ela mandou uma solicitação bem já em cima da hora, eu aceitei, eu não sei se ela conseguiu entrar para assistir. Certo, dona Maria Nilce, né? Eu queria que, se a senhora estiver assistindo, me dê um oi aqui que eu vou ler a carta do seu filho, tá bom? Robson. Uma cartinha. É esse sobrenome mesmo, viu, Laudicleia? É esse sobrenome. Eu não conheço, tá? Na verdade, eu não conheço as pessoas que eu escrevo.
tá? Oi, dona Cássia, tudo bem? Boa noite. Deixa eu falar aqui uma coisa bem interessante para vocês. O que acontece? Nesse momento, ela disse que estava com fé. E aquela fé que ela depositou ali naquele momento, com tanto amor, o Luiz Sérgio localizou o filho dela e trouxe ele para escrever, certo? A cartinha dela também é manuscrita, né? Por isso que eu queria que ela assistisse direitinho aí. Eu vou ler bem compassado, para depois ela pegar o vídeo aí e contrair aí, né? E deixar só na mensagem dela depois, ela faz isso, para poder ela mesma escrever aí o que ele escreveu, tá bom? Então, a dona Nilce, eu vou ler aqui a cartinha dela. Nós temos o horário aqui, senão a live cai, porque o Facebook ele tem um horário também, tá, gente? É uma cartinha do Robson, tá? Querida mãezinha Nilce, me abençoe, seu filho eterno Robson. O amor de Deus intercedeu, mãezinha, nas horas derradeiras, as mais difíceis. Quanta ilusão experimentei ao chegar ao mundo espiritual. Perdoe, mãezinha, o seu filho que fez a escolha errada e lhe fez sofrer. A senhora não merecia. Desperdicei uma existência cheia de planos. O tempo dirá o quanto ainda tenho que entender que não morri. Enquanto a senhora sofria, em desespero, eu já não mais sentia meu corpo. Fui acolhido pelos espíritos e a misericórdia de Deus intercedeu. Não foi fácil entender. Atormentado, tive que passar um longo período em tratamento para receber o esclarecimento. Mas tive recaídas. Estou no hospital, melhorando, para mais tarde escrever para a senhora, meu pai e minhas irmãs. Jamais pensei, mãezinha, que poderia sofrer tanto. Eu precisava falar com a senhora, mas é difícil quando os via sofrendo. Neste momento, mãezinha, estou sendo cuidado, passando por uma renovação. Renovação, esclarecimento, porque tive várias recaídas. A equipe do Luiz Sérgio me resgatou, pois estava sem esperança e arrependido. Lhe peço perdão de joelhos. Mãezinha, o seu filho Robson não morreu. Esse recado, esse reencontro vai nos ajudar a seguir em frente. Essa equipe amorosa me ofereceu um tratamento e aceitei, por isso pude lhe escrever. Mãezinha, o seu eterno Robson vive. Vou melhorar. E este é o remédio para desabafar, pois há tempo que eu precisava, mas só acontece quando é permitido. Agora, mãezinha, eu posso lhe falar. Que vou lhe enviar o primeiro sorriso, desde que aqui cheguei. As lágrimas não são mais de dores ou arrependimento. São uma mistura de paz e alegria em meu coração. Fala para o papai e minhas irmãs que o Robson ama vocês. Que saudade sinto em falar de vocês. Neste pergaminho, que vou chamá-la de presente, mãezinha, para a nossa família eterna. Quando melhorar, voltarei se for permitido.
por Jesus para lhe falar da minha melhora. Abraça todos por mim. O Robson vive. Me abençoe. Do seu eterno Robson. É uma cartinha de um espírito suicida. Não é fácil. Não é fácil nem para quem escreve e nem para quem recebe. Mas é um lenitivo que vai ajudar muito essa mãezinha. Vai ajudar demais. Porque, na verdade, o que ele traz aqui, neste momento, porque ele está aqui presente, o que acontece? Ele pede perdão. Nesta encarnação, nessa existência atual que ele cometeu suicídio, ele não veio com essa proposta de segurar essa tendência. Entendeu? E num determinado momento, ele não resistiu. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que traz essa equipe de luz, do Luiz Sérgio, que ele tem uma grande equipe no mundo espiritual, que resgata esses espíritos, leva para o tratamento, e mais tarde ele traz novamente esse espírito para contar a sua história, das dificuldades que ele passou no mundo espiritual, do tratamento que ele teve que fazer, do aprendizado que ele tirou de tudo que aconteceu com ele e do que está acontecendo agora. Então, eu que escrevo, eu sou a maior beneficiada com o aprendizado desses espíritos. Porque, na verdade, você lê essas histórias nos livros, né? E eu estou aqui escrevendo 3, 4 vezes por semana. Então é isso, gente. Não é fácil. Não é fácil você lidar com esse tipo de situação, porque creio que hoje, quando ela ouvir essa cartinha e a mãezinha, né? Quando ela ouvir essa carta, quando ele diz, é bem interessante, é um ensinamento muito grande para vocês que estão do outro lado também, que são médiuns, que entendem, que frequentam a casa espírita, que tem esse entendimento aí, espírita, que estão estudando, que estão no caminho. Quando ele diz assim: agora, mãezinha, eu posso lhe falar. Eu vou lhe enviar o primeiro sorriso. Isso daqui é o maior presente que ela recebe. E quando ele diz: desde que cheguei, as lágrimas são mais de dores ou arrependimento. As lágrimas não são mais de dores ou arrependimento. São uma mistura de paz e alegria em meu coração. Então, este pedaço aqui, ela pode colocar numa frase digitada na porta do quarto dela. Porque isso daqui ele retrata em toda a carta. Entenda o que ele falou. Agora, mãezinha, eu posso lhe falar que vou lhe enviar o primeiro sorriso. Desde que cheguei. As lágrimas não são mais de dores ou arrependimento. São uma mistura de paz e alegria em meu coração. Então, olha, as orações que essa mãezinha tem feito, que a família tem feito, as vibrações de amor, é aquilo que eu falo para vocês aqui. Quando vocês colocarem o nome do seu ente querido lá, o que vocês vão fazer? Orar por ele, agradecer a Deus o tempo que ele passou com você. Mesmo que você ainda não tenha aceitado a partida dele,
você começa a construir dentro de você como o perdão. Porque não é fácil. O luto é demorado. E nós entendemos tudo isso. Porque o espírito, ele foi preparado para escrever. Entendeu? Porque a maioria desses espíritos, eles só se curam, só aceitam agora, depois que ele manda avisar a família, que ele consegue desabafar, como ele falou. São as primeiras lágrimas que ele vai derramar de alegria para essa mãezinha. Então, gente, eu fico muito feliz de ter recebido de Deus essa oportunidade de fazer o bem nessa vida. Com o dai de graça o que de graça recebeste, e que Deus nos abençoe. Eu queria saber se a dona Janete está assistindo. Se a dona Janete conseguiu entrar na live, me manda um oi aí, dona Janete. Se a senhora não tiver, eu dou o recadinho na próxima semana para a senhora, tá bom? Tudo bem, não tem problema não. Eu queria agradecer todas as pessoas que contribuíram com os presentes das crianças. Olha, gente, foram muitos presentes. Várias pessoas contribuíram mesmo. Um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho dali, e nós conseguimos vários presentes. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se é Machado. Deixa eu ver o nome aqui. Janete. O nome da irmã dela é Maria de Deus Machado. Deve ser. O nome da irmã dela, Maria de Deus Machado. Deve ser Janete Machado. Deixa eu ver aqui. Eu não estou com a solicitação dela, que eu só estou com o nome dela. Eles me deram o nome aqui e eu não peguei a solicitação dela. É isso mesmo, porque é o nome do espírito. Deixa eu ver aqui. Maria de Deus Machado. Isso. Vê se ela tá por aí. Se você conhece ela, Lucimar. Então, pessoal, o que acontece? O que acontece nesse momento? Eu queria agradecer. Isso é irmã. Então, eu queria agradecer as pessoas que contribuíram, né? Lá no Abacateiro, que foram lá presencial, que compraram os livros do Sebinho que eu tô fazendo lá. Gratidão mesmo a vocês. Tá. Vê se ela tá aí na live. Se ela não tiver, eu só vou ler na próxima semana. O que acontece? Nesse momento de pandemia, eu vou ver se o presidente da ONG, que nós adotamos para doar para as crianças menos favorecidas, as crianças assistidas por eles lá, pela instituição Viva a Vida Kardec, vocês podem acessar aí no Instagram, porque eles fazem um trabalho belíssimo, né? O que acontece? Lá eles fazem tudo gratuito. E eu escolhi lá, eu fui lá, visitei. Na época da nossa campanha do Dia das Crianças, eu entreguei lá os presentes, entreguei as fraldas, que eles assistem muitas mãezinhas gestantes que não pode comprar o enxoval, e eles fazem o enxoval para as crianças lá também. E eu levei as fraldas para lá. Fica no Recanto das Emas, aqui em Brasília. E agora, os presentes de Natal, no sábado, eu vou embalar os presentes e vou entregar para ele dia 12, no domingo. Talvez ele vai lá. Se ele for lá receber, a gente vai entregar todos os presentes. E muitas pessoas, sim, não foi muita também, algumas pessoas, seguidores aí, contribuíram com os valores e também foram adquiridos outros presentes que vai estar lá tudo junto. Inclusive, outros já foram, já estão lá. Eu comprei vários presentes, já está tudo lá junto. O que acontece? Recebemos também muitas roupas, né? Roupa de criança, sapatos, né? Vão ser tudo doado para eles.
E para as pessoas que vão ao abacateiro, que confirmam a presença, eu sempre falo, gente, pode levar brinquedos até o último encontro, que vai ser dia 12, tá? Tá, tudo bem. Eu mandei a mensagem. Tem que esperar. Eu não vou ler. Eu avisei pra ela que ia ter um recado da irmã, mas ela assiste na próxima semana. Não tem problema não. É só um recadinho, né? Aí depois ela assiste. Então o que que acontece? Que na verdade é um recado dela pra escrever na próxima semana. Ela tá dizendo aqui que tá bem, né? Maria de Deus Machado, que ela tá bem, né? Tá melhor, ficou feliz porque a irmã lembrou dela, de pedir uma carta dela, e ela vai se preparar para mandar um recadinho, era isso, né? Mas é bom que a pessoa assiste, que aí ela sente, né, a presença do ente querido, ela sente tudo isso que ela tá precisando, né? E aí eu queria agradecer os brinquedos, né, que vocês estão ajudando, que todo mundo ajudou lá neste Natal solidário. Tem muita coisa para embalar, eu vou para lá no sábado embalar à tarde com a Érica. A Érica tá assistindo aí. Eu convidei para que a gente fosse lá no abacateiro no sábado e eu vou embalar, separar os brinquedos, que tá tudo, nós colocamos nas sacolas grandes. Vamos organizar para que no domingo já amanheça tudo bonitinho para mostrar para as pessoas. E eu vou transmitir ao vivo novamente, tá bom, gente? Vou fazer lá, mostrar para vocês como acontece o nosso trabalho no abacateiro, como é feita a pintura, como é feita a psicografia, né? A reflexão do evangelho. E em breve também eu queria deixar aqui para vocês. Obrigada, Érica. Eu queria deixar aqui para vocês que em breve eu vou estar marcando aí com vocês, né? Não vai demorar não. Tá pertinho, tá? Do lançamento do meu livro, né? Vocês vão conhecer aí Oi, Janete, se apareceu, né? Então, a sua irmã, Maria de Deus Machado, né? O que que acontece? Ela mandou um recadinho aqui pra você, eu vou ler o recadinho, né? Por isso que eu falo para as pessoas, quando vocês depositarem o nome lá no coisa, procure seguir, né? O dia do evangelho, porque nesse dia a gente está aqui sempre lendo recado, cartas das pessoas, né? Ela diz assim, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Irmã Janete, quanta saudade. Passamos momentos bons e felizes na terra. Estou bem. Estou me esforçando mais. Passei dias difíceis, pois não aceitava quando não tinha condições de ser como era na terra. Procurava o meu corpo, não encontrava. O caminho, minha irmã, foi buscar em meu coração as alegrias que vivenciamos juntos na terra. Quando pensava em minha família, chorava e sem entender que não era mais aquela Maria, feliz, sentia dores, angústias e sofria. Fui acolhida e hoje estou bem. Este bilhete é uma prova da nossa longa e eterna amizade de irmão. Receba um abraço de saudade. Abraça e abençoa minha filha. Ainda não tive condições de reencontrar quem tanto amei. Espero em Deus que vai acontecer em breve, porque eu estou bem. Eu estou bem e aceitei a vontade de Deus, da sua eterna irmã, Maria de Deus. É uma cartinha bem profunda, né? Então, às vezes um recadinho desse, uma cartinha linda, né? Toca a gente profundamente, porque enquanto você lê, o Espírito vai trazendo aqui pra gente, né? Vai trazendo pra mim aqui as instruções, né?
a vivência, os relatos que eles deixam aqui pra gente. É um aprendizado para todos nós, né? Aprendizado. Graças a Deus, eu estou conseguindo daqui da minha casa, no nosso evangelho, no meu evangelho, da minha casa para a sua, e acrescentei as cartas, né? Para consolar o coração de vocês que está do outro lado. Que bom que vocês continuam aí acreditando que a sua hora vai chegar. Aqui eu achei interessante quando ela diz assim: abraça e abençoa minha filha. Ainda não tive condições de reencontrar quem tanto amei. Olha, espero em Deus que vai acontecer em breve, porque eu estou bem. E aceitei a vontade de Deus. Pois é, gente. É isso. O Espírito escreve aquilo que o coração dele expressa. Enquanto o Espírito do outro lado não aceita o seu desencarne, o seu retorno, a vontade de Deus, é claro que a gente pode ter sonhos com as pessoas, um sonho que talvez não seja muito bom. É um sinal de que também não aceitou do outro lado, mas com o tempo ele vai entendendo, ele vai sendo esclarecido, né? Ele vai sendo esclarecido devagarinho. E daí, ok, Janete, que bom que você entendeu o recadinho da sua irmã, né? Gente, depois eu vou gravar um áudio dessas cartinhas e mandar para vocês amanhã, tá? Porque eu não digitei, eu fiz tudo manuscrito hoje, porque não deu tempo. O que acontece? Eu estou escrevendo muita coisa, então não deu tempo. Daí eu vou gravar um áudio e mandar para vocês, tá? Eu agradeço, né, pela atenção de todos vocês. E vou ler aqui no final uma mensagem do nosso orientador espiritual, bem interessante. Ele diz assim: o Evangelho do Cristo mostra que há 2000 anos, quando Jesus pregava suas palavras de amor, nos trazia em cada frase proferida a luz que nos incentiva a seguir o caminho sem desistir de fazer o bem, como parte do seu amor pelo próximo, isto é, o mais importante para iluminar nossa caminhada, um tanto carecida de luz. Não esmoreçam, meus irmãos, diante das trevas que permeiam a humanidade. A luz do Mestre Jesus é forte o suficiente para curar males e aflição. Reconheçam que a boa nova de ontem continua hoje atualíssima, como as palavras do Cristo que um dia decidimos aceitar para seguir seus passos. Vejam que nada mudou. O perseguido de ontem retorna hoje como o Mestre Jesus, no coração, para curar as feridas dos irmãos doentes, na condição de bom pastor, servindo com humildade em busca de evolução espiritual. Jesus disse: se me amas, me segue, mas para seguir, precisa deixar para trás tudo o que adquiriu. Terás apenas uma condição: me seguir enquanto é tempo. Mas, se me amas, segue-me e não se arrependerá. O dia é longo, mas ao anoitecer, a lua se faz presente para iluminar sua estrada, para livrá-los dos perigos do inimigo. Comigo estarão seguros e felizes, por amor a Deus, que é um Pai misericordioso, bom e justo com todos nós. Não temam, sigam adiante. Sejam humildes de coração. Quem semeia o bem colherá.
Quem busca paz em Jesus, recebe amor e coragem para partilhar com os irmãos a alegria de viver. Mantenham o material de trabalho organizado, para quando Jesus bater às suas portas, vocês possam receber com palavras de otimismo. Sejam como as crianças e não tenham medo de abraçar Jesus. E se preciso for, vão ao seu encontro todos os dias, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos, suas opções são poucas, mas o caminho é de luz, paz e amor. É a chave que abre todas as portas, inclusive a da consolação e da esperança. Trabalhem e sigam as ovelhas para lhe seguirem. Jesus enviará para complemento do seu rebanho e nenhuma se perderá. Do amigo que um dia foi testado, mas superou e não desistiu de seguir a luz de Jesus, a única que salva e liberta. Um espírito amigo. Esse é um dos nossos orientadores, que eu psicografei essa mensagem no dia 15 de agosto de 2020. Tá. Travou, gente? Como é que tá? Vocês estão assistindo ainda? Oi? E aí? Travou? Ainda? Alguém tá assistindo? Como é que tá aí ainda? Então vamos finalizar. Amado Mestre Jesus, gratidão eterna por todo esse trabalho de caridade nessa rede social. Que os bons espíritos possam visitar essas pessoas que participaram dessa live de hoje e que aqueles que receberam seus recados dos seus entes queridos estejam em paz. Que Deus nos abençoe. Tudo ok? Então tá. Eu fiz a prece final achando que tinha travado. Eu só vou ver se tem alguma pergunta aqui para responder para vocês. Ok, vamos lá. Raquel, Nancy, quando você recebe uma carta, essa eu respondi para você. Pois é, então, o remédio é esse, tá, gente? Seguir. Ah, tá. Raquel, obrigada. Marilu, tô amando te acompanhar. Ok, obrigada. Gisele. Ai, foi lá pro final, tá, gente? Depois eu leio tudo direitinho. Gente, é muito maravilhoso. Obrigado. O seu Evanaldo. Boa noite. Obrigada. Laudicleia, Gisele. Obrigada a vocês. Rosângela, boa noite. Denise. Ana Carolina, obrigada. Você tá sempre ligada aí. Marilu, um dia eu vou receber a minha, se Deus quiser. Recebe, então ter fé. Obrigada, linda. Será que é Nilce? Não sei se a Nilce assistiu. Se ela não assistiu, depois ela vê aí o áudio. Ah, Denise Rocha. Minha internet caiu. Alguém poderia, por favor, me passar depois o recado? Não sei quem é. Então, se tiver algum recado para você aí, liguei. Ah, tá. Laudicleia ligou. Gente, eu tô aproveitando aqui pelos comentários de vocês. Vocês parecem que tudo se conhecem aí, né? São seguidores de pessoas que escrevem cartas, né? Ok. Deixa eu ver aqui no finalzinho. São tantos recadinhos. Depois eu assisto, tá, gente? Depois eu respondo vocês. Fica na paz. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês que estiveram aqui, tá? Eu já finalizei. Boa noite para todos vocês.